Atenção, seres terrenos. Eu sou o arcanjo Lumeriel, guerreiro celestial enviado pelo Pai Todo-Poderoso para trazer luz e justiça à Terra, e trago uma mensagem do coração do Pai ao vosso coração. E a mensagem de hoje é trazer a luz do conhecimento entre o mundo físico e o mundo espiritual e a trindade do nosso Pai Celestial para o vosso entendimento. Então, eu quero passar esse ensinamento da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora eles sejam três, eles ainda são um. No livro de João, capítulo 1, no versículo de 1 a 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui Deus, ele já se denomina em três seres, no mesmo ser, ou seja, o Verbo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí vem, ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Os outros dois verbos, que seriam o Filho e o Espírito Santo. Só que tem que aqui ainda tudo se indica verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, nele já estava a vida, e a vida era a luz dos homens, ou seja, até a vida já existia nele, E era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então aqui se entende que Deus, lá no início, era único, entendeu? Único, ser único. Para a gente entender isso aqui, nós vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos. Com quem que Deus disse, se ele era único? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para você ver, Deus está se denominando aqui, conversando com outros de si. No início era apenas ele. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui dá-se a entender que Deus estava conversando com o Filho e o Espírito Santo. Porque quando ele fala façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está dizendo, façamos em algo que seja igual a nós. Ou seja, o Filho e o Espírito Santo. Só que tem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda podemos dizer que eles não eram separados, eles estavam unicamente envolvidos em um único corpo. Por exemplo, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, vamos entender então como que era Deus. Vamos dar uma ilustração de como seria Deus no início. Deus, então, ele seria uma consciência onde ele estava em três, porém em um corpo. Como que seria esse corpo? Estamos falando de um corpo espiritual. Então vamos imaginar que essa consciência, ela era apenas uma luz resplandecente, em luz, poder e glória e sabedoria. Ele era unificado. Pai, Filho e Espírito Santo em um só. Agora, para a gente entender como que houve essa separação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente tem que entender como que funciona ambos os mundos.